Você já sofreu um trauma capaz de imobilizá-lo? Olá, eu sou a professora Solange Tomiyama e no vídeo de hoje eu quero contar uma história. A história da cliente que tem verdadeiro pavor de advogado, justamente por ter passado maus bocados com um mau profissional. O objetivo do vídeo é refletir sobre a responsabilidade de um advogado, sobre as funções que um profissional deve ter, consciente de quais são as consequências caso não haja corretamente. E também trazer a ideia de que na vida a gente encontra oportunidades de tentar mudar o final dessa história, tentar desmistificar essa difícil função. Qual é o trauma? O trauma é de mais ou menos uns 25 anos atrás, quando essa senhora, que na época era uma jovem menina, ela tinha uma vida perfeita. Ela fazia faculdade, morava na casa com os pais, a mãe, o pai, casa própria, tinha um irmão. Esse irmão era um amado irmão, super companheiro, que resolveu fazer um mochilão, e viajar mundo afora, e a vida dela seguia. Quando, de repente, do dia para a noite, ela se viu na correria de ter que empacotar todos os pertences, porque a casa tinha sido arrematada e ela ia acabar sendo despejada. Sim, o pai dela tinha uma empresa e essa empresa sofreu uma ação de indenização, não posso entrar em detalhes, e essa ação de indenização ela foi se arrastando durante mais de 20 anos. E nesse inteirinho o advogado foi levando com a barriga até que ele perdeu um prazo. E sem comentar nada com o cliente, ele largou mão, então já, porque perdi o prazo mesmo, ele largou mão do processo. E esse processo começou a virar uma bola de neve, tão grande, tão grande, tão grande, que a família que tinha a empresa, tinha alguns bens, tinha inclusive a casa, acabou perdendo tudo. E ela então, menina de tudo, sabe? Jovem, estudante de faculdade, com vários sonhos na cabeça. A mãe dela não estava, porque ela estava cuidando do irmão que estava doente e descobriu essa doença no exterior. Então estava cuidando desse irmão que depois veio a falecer. E no meio desse furacão, ela, menina de tudo, teve que colocar todos os pertences da família em caixas, porque logo no dia seguinte os novos moradores iriam adentrar a casa, então, que ela viveu a vida inteira. E isso causou vários problemas ainda decorrentes, porque ela não tinha dinheiro para mais nada, então ela não tinha onde morar, ela não tinha como estudar, então teve que trancar a faculdade. O irmão acabou falecendo, então até o dinheiro para o traslado do corpo para o Brasil foi muito difícil, ele teve que ser enterrado lá, porque não tinha dinheiro para fazer o funeral aqui. E aí, e decorrente disso, depois que explodiu essa bomba, percebeu que o pai dela estava desempregado, tinha perdido tudo e ainda com nome sujo e a dívida como se fosse uma verdadeira torneira, aberta, jorrando água, jorrando dívidas. Então acabou manchando o nome deles nos órgãos de defesa do consumidor, acabou então impactando inclusive no futuro dela, porque ela acabou perdendo tudo, até mesmo a dignidade. E quais são as consequências desses traumas? Ora, hoje ela não pode comprar nada no nome dela, nem os pais, e assim, não pode nem
se reerguer. E aí acaba sendo difícil, porque você não consegue nem montar uma empresa, nem começar do zero, porque nem do zero você está a menos, a negativo do zero. E assim, gera uma desconfiança de todo mundo que mexe com direito, com leis. Porque, ora, se aquele advogado que se dizia bom fez isso comigo, quem vai me garantir que você não vai fazer? E gera consequências, inclusive, psicológicas, né? Doenças psicológicas, de ansiedade, porque fica preocupado com o futuro, de depressão, porque fica remoendo o passado, fica com culpa, raiva, fica com um sentimento de impotência, porque, poxa, era um processo pequeno, não era para ter feito esse estrago tamanho se não fosse o erro de um advogado que não foi diligente, que não foi responsável. E aí, o que a gente conclui? Ora, um médico ruim, ele mata um único paciente, uma única vida. Agora, um advogado ruim, ele acaba com a vida do cliente, da família do cliente, das outras gerações, né, dos filhos e netos desse cliente, da empresa, dos fornecedores. Veja, é uma cadeia sucessória que acaba impactando na vida de muita gente por conta da atuação desse advogado. E que, portanto, você tem que ter em mente que quando você assume um caso, quando você assume uma profissão, você tem que exercê-la de uma tal maneira, de forma até responsável. Eu brinco que assim, eu atuo de uma forma tão preocupada como se fosse meu. Eu sinto até as dores, né? Eu tô até essa semana com um monte de dor de cabeça por conta de um cliente, porque eu trato como se fosse meu. E aí, trabalhe ao ponto dessa cliente virar, né? E isso me rememorou, né? A nossa primeira conversa, e agora que a gente encerrou o processo dela, ela virou para mim e me abraçou e falou: nem todos os advogados são iguais. Obrigada, doutora. Isso ganhou, isso vale mais que qualquer honorário, isso vale mais que qualquer outra elogio, né? Então, é sobre isso, fazer um bom trabalho, é sobre isso, ter a consciência de ser, no mínimo, diligente com o seu trabalho. Ok? Bom, espero que você tenha gostado do vídeo. Se você gostou, compartilha com alguém que também tem traumas com advogados, já sofreu na mão de advogado. Coloca aqui no chat para mim se você já sofreu algum tipo de injustiça de um advogado e qual é esse tipo de experiência, boa ou ruim, tá bom? Porque assim a gente consegue se inteirar e interagir e consegue ainda estar mais próximo, não é mesmo? E se inscreva no canal, porque assim eu tenho resposta direta que você gosta daí dos vídeos que eu faço daqui com muito, muito, muito carinho. Aliás, eu me preocupo não só em dar essa informação, em passar essas experiências, porque eu tenho certeza que outras pessoas também passam, mas também uma forma de alertar o meu aluno de que tem que ter responsabilidade. Você que começa uma carreira nova agora, você tem que ter a consciência que você pode elevar o seu cliente ou destruí-lo completamente, ok? Então, para isso, eu vou fazer uma live, eu vou fazer uma série de lives no dia 27, 28 e 29 de fevereiro. Fiquem atentos, né? Se inscrevam no link que vai estar por aqui, para a gente poder te mandar o link, te mandar as informações sobre essas lives que envolvem início de carreira, tá bom? E te vejo no próximo vídeo. Um grande beijo. Tchau, tchau.